E o técnico Renato Portaluppi caiu. Não é mais o técnico do Grêmio. Antônio Brum, vice-presidente de futebol, também pediu para sair. O Renato acabou chorando hoje nas suas redes sociais ao se despedir da torcida. Adenor Bach, o Tite, qual a possibilidade do Tite treinar o Grêmio ano que vem? E Hernan Crespo, o real interesse do Grêmio pelo treinador argentino. Tudo isso a gente vai falar agora aqui no Serra Esporte Clube. Roda a vinheta. Salve massa tricolor! Antes da gente falar do dia movimentado do Grêmio, a saída do técnico Renato Portaluppi, também a saída do vice-presidente de futebol Antônio Brum e os próximos passos da direção gremista, te inscreve aqui no meu canal Serra Esporte Clube, ativa as notificações e já compartilha o link pra rapaziada, pra gente estar falando sobre o futuro e as coisas do Grêmio. Bom, vamos começar pelo fato mais importante, que foi a saída do técnico Renato Portaluppi no começo da tarde. O Grêmio anunciou de forma oficial a saída do treinador, que não teve o seu contrato renovado. O presidente Alberto Guerra esteve no final da manhã até o começo da tarde, uma reunião que durou cerca de 40 minutos, pouco mais daqueles 3 minutos que o Renato disse que levaria, né, para ele ficar ou não. Mas o certo é que essa decisão já estava tomada, pessoal. Não vamos achar que de ontem, né, de domingo para segunda, o presidente tomou essa decisão junto com o Renato e o conselho de administração, porque essa medida, né, essa ação já havia sido decidida há alguns dias. O próprio Renato também, pelo menos na nota oficial do Grêmio, disse que não quis renovar. O Renato estava muito incomodado e a gente via nas entrevistas coletivas, esse não era o Renato que eu me acostumei a trabalhar no dia a dia lá em 2010, quando ele veio na primeira passagem, também em 2013, né, 12, 13, não é o mesmo Renato. O Renato está muito mais estressado, muito mais pavio curto, e esse não é o nosso ídolo, né, do clube, o nosso homem-gol, o nosso personagem do futebol brasileiro, não é este Renato que a gente viu aí. Então, toda a sorte para o Renato, e eu fico triste e causou até uma melancolia à tarde ao ver esse vídeo aqui do Renato saindo dessa forma do Grêmio, né, chorando, se emocionando. Lá em 2011, quando ele foi demitido pelo ex-presidente Paulo Odoni, ele também chorou em entrevista coletiva, mas era um outro momento. Naquela época o Renato estava bem mais leve, estava começando ainda, né, a sua carreira, dá para se dizer assim, como treinador, mas esse vídeo aqui é melancólico e não era desse jeito. Tenho certeza que a gente queria ver o Renato saindo do clube, né, chorando e fazendo um trabalho muito ruim, bem diferente daquele Renato que a gente, lá em 2010, que fez um baita trabalho, né, sendo campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Então, sucesso ao Renato, mas a gente precisa de algo novo, pessoal. E aí, a gente vai para os nomes. Eu espero que a gestão Alberto Guerra aprenda, né, que o ano de 24 mostrou algumas coisas que a gente precisa mudar, né? E aí, falando em mudança e já linkando as duas coisas que estão juntas, eu vou para o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que também em entrevista coletiva, aliás, também, né, acabou saindo do Grêmio, mas em entrevista coletiva anunciou a sua saída, que era algo que já vinha sendo comentado nas últimas semanas, do Antônio Brum sair, muito mais por uma questão pessoal, porque ele mesmo na entrevista falou que ele ainda, né, tá ainda naquele período assim de que é ainda muito produtivo, né, como ser humano, como na profissão dele. Ele é dentista, então ele ainda precisa trabalhar mais, precisa cuidar da família, tem um filho recém-nascido praticamente, então ele precisa dar mais atenção à família, e esse cargo exige muito que a pessoa esteja mais ao clube, né, mais disponível ao clube do que qualquer outra parte da sua vida. Então o Antônio Brum é um dirigente da nova geração num todo. Para mim, o Antônio Brum fez um bom trabalho. Claro que tem momentos, né, nesses 2 anos que o Antônio Brum esteve como vice-presidente de futebol e diretor de futebol, que eu não concordei em algumas manifestações do Brum, mas acho que ele foi importante como dirigente político que se posicionou em momentos que ele nem deveria se posicionar, mas que ele esteve à frente, principalmente nos erros de arbitragem e nas contratações, quando ele, né, pelo menos que a gente sabe, esteve à frente das contratações. Foi o caso agora da janela do meio do ano, onde ele trouxe o Braithwaite, que é um baita centroavante, descoberta do Antônio Brum, e dos 3 jogadores promissores que vieram, o Aravena, Monsalvo e também o Ares. Então,
o Brum tá de parabéns pelas contratações, algumas ações também, acho que num todo ele é um dirigente novo, certamente, né, daqui uns anos ele voltará, tenho certeza, para ocupar talvez esse cargo mesmo de vice-presidente de futebol, e aí abre-se uma possibilidade de novos dirigentes. Está se falando muito, e ele estava presente na entrevista coletiva do Brum, Luciano Feldens, que é um cara, braço direito do presidente Alberto Guerra também, é um cara que é muito benquisto, né, dentro da direção do Grêmio, também por movimentos que hoje não estão no poder, mas é um cara que tem um bom trânsito ali na direção do Grêmio, e ele mesmo, né, foi aí citado, estava na coletiva do Antônio Brum. Bom, o que vai ser feito agora, pessoal? É claro que há um pensamento da direção do Grêmio, inclusive em cima dessas contratações do Antônio Brum que foram feitas, de que o Grêmio precisa olhar um pouco diferente daquilo que vinha sendo feito. Por exemplo, contratar jogadores como Rodrigo Caio, insistir em Reinaldo, então isso está sendo visto. E por isso o novo treinador do Grêmio, se falou muito no nome do Tite, o Tite tem boa relação com alguns dirigentes que hoje estão na gestão do Grêmio, por isso o nome dele é um dos mais bem falados na direção, e vou deixar claro aqui, tá, pessoal? Não há negociação em andamento, não há contato direto com esses treinadores que eu vou citar aqui agora, principalmente o Tite. Há um desejo de alguns dirigentes que o Tite é um nome que possa servir, mas o Tite, e já isso se sabe por pessoas que são ligadas ao Tite, que o Tite quer um tempo, e ele mesmo já respondeu a alguns clubes que foram procurá-lo nos últimos tempos, depois que ele saiu do Flamengo, que ele quer trabalhar, e a prioridade é trabalhar no exterior, na Europa. Então, nos próximos meses, o objetivo do Tite é esse, por isso eu acho que até o Grêmio não vai nem conversar com o Tite ou abrir conversa, a não ser, claro, que o Grêmio não chegue em outro nome. E esse outro nome, aí sim, que agrada muito o presidente Alberto Guerra, é de Hernan Crespo. O argentino, que estava lá nos Emirados Árabes, lá no Al Ain, né? Então o Crespo pode ser esse treinador, ou pelo menos a direção é bem visto, né, pelo presidente Alberto Guerra. E o Crespo, né, para quem não lembra, foi campeão da Sul-Americana com Defensa e Justiça, um time bem pequeno na Argentina, né, mas que tem uma torcida interessante. Depois fez aquele trabalho com São Paulo, levando São Paulo ao título paulista, e aí foi para os Emirados Árabes, onde lá fez um bom trabalho também. A informação que a gente tinha, ou pelo menos eu falo a imprensa, né, de uma maneira geral, é que o Hernan Crespo gostaria de trabalhar na Europa, onde perto da sua família, que reside na Itália. Mas, né, não sei o que vai ser feito daqui para frente, pode ser que o Grêmio tente uma aproximação ao Hernan Crespo. Pelo menos esses dois são os dois nomes, de Tite e Hernan Crespo, os nomes que a direção gosta. Também foi falado no nome do Thiago Carpini, que fez aquele bom trabalho no Juventude, depois foi para o São Paulo, onde não teve uma boa participação, acabou indo para o Vitória. E lá no Vitória, sim, ele fez, né, tirou o time da zona de rebaixamento, levou até uma classificação para a Copa Sul-Americana e recentemente renovou o contrato com o Clube Baiano. Não me parece um cara acessível neste momento, mas é um outro nome que foi falado ao presidente Alberto Guerra, e o presidente falou, olha, é um nome que, ok, mas como eu repito, pessoal, não tem nada de negociação. A promessa do presidente Alberto Guerra é que nos próximos dias, né, o Grêmio tem aí um técnico contratado, e eu espero também que isso seja feito, porque a representação dia 8 de janeiro, dia 22, começa o Campeonato Gaúcho. Espero que realmente agora a direção do Grêmio com o Alberto Guerra, né, que primeiro que ele coloque alguém no futebol que tenha algo parecido com o Antônio Brum, que é de tentar mercados de contratações novos, que a gente consiga jogadores que às vezes não são jogadores craques, né, que os grandes clubes conseguem contratar com dinheiro, como o caso de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, mas que a gente consiga contratar um Garro, pelo menos, o que hoje custa muito, tá no Corinthians, mas que a gente descubra ele antes do Corinthians. Né, que a gente consiga contratar, como, por exemplo, quando foi com o Monsalve, Arezzo, Braithwaite e também o Aravena, que o Grêmio continue fazendo esse tipo de contratação e que o próximo técnico seja um cara que tenha pensamento ou ideia de futebol, que consiga agregar esse tipo de jogador.
e não só fazer um grande time como o Renato queria, né, com um orçamento de 500 milhões de reais, que ele consiga ser um Vojvoda, que talvez seja impossível hoje tirar do Fortaleza, que vai para a Libertadores da América e está contratando o jogador, o próprio Vojvoda anunciou, mas que seja um técnico com essa filosofia de trabalho. É isso que eu espero, e que 2024 seja um ano de lição e que o ano que vem a gente consiga ver coisas novas e que possam também levar mais público ao estádio e que a torcida também dê essa força e dê esse alicerce para a direção de confiar no trabalho. Mas a direção precisa mostrar convicção e de que está, sim, pensando algo diferente do que foi feito até agora. Te inscreve no CR Esporte Clube, ativa as notificações, compartilha o link e tamo junto com o Tricolor. Valeu!